Amigo, sabe, rapaziada, aqui é o Vé Raposo, né? E vamos falar de Cabuloso, é isso mesmo. Que amanhã às 16 horas joga contra o Esporte Clube do Recife, lá na Ilha do Retiro, na bela Recife, né? Capital do Pernambuco. E é um jogo muito difícil, galera, porque apesar de o Esporte não ter vencido, né? Mas é um time que quando joga em seus domínios, ele é difícil de ser batido. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? E para esse jogo, o Cruzeiro vai ter o desfalque principal do Romero, né, que não vai jogar. E o Cruzeiro entra numa situação delicada, entra com 5 jogadores pendurados no cartão amarelo. Por que delicada? Porque no domingo que vem tem o Clássico, né? Então o Cruzeiro vai ter que rebolar para não tomar cartão amarelo. Entre eles, Cássio, Matheus Pereira, Vidalba, Lucas Silva, só eu já falei 4. E tem mais um lá na frente, eu acho que é o Caio Jorge. Então são 5 jogadores importantes de cartão. Isso é muito ruim, né? E vai ter que saber administrar isso aí. E o jogo será apitado pelo Rafael Claus, né? É o mesmo que apitou os últimos jogos aí do Cruzeiro. E o VAR será o Diego Pombo, lá da Bahia. Também já foi VAR no jogo do Cruzeiro, foi até bem, né? E nesse confronto entre Cruzeiro e Sport, são 42 jogos, né? O Cruzeiro larga vantagem, 21 vitórias do Cruzeiro, 10 empates e 10 derrotas. Bom, mas além desse jogo, nós vamos falar também que o Cruzeiro abriu interesse em recontratar, voltar a carga no Valentim, aquele zagueiro argentino que foi dispensado por exame médico, etc., com a fusão toda, né? O Cruzeiro vai voltar a carga nele para o meio do ano, para a janela do meio do ano, e com um preço mais acessível. Você aprovaria? Eu aprovo. O Cruzeiro precisa realmente mais um zagueiro, até porque o Janderson machucou e vai demorar a recuperar. Bom, o Sport do Recife, ele vem com estreias. A estrear o Antônio Oliveira, o português. Sai um português, outro português, né? Então haverá um confronto lusitano entre Antônio Oliveira e Léo Jardim. 2 Portuga em campo, né? E o Sport Recife não vai contar com o Lucas Lima e nem o compatriota do Antônio Oliveira, o Gonçalo Paciência. Gonçalo Paciência também não vai jogar. Esse está machucado, né? O Lucas Lima, cartão. Bom, mas vai ter o retorno do Sérgio Oliveira, um dos principais jogadores do Sport Recife. Te confesso que não conheço bem o futebol do Sérgio Oliveira, não, mas é um jogador bem cotado e bem querido por lá. Isso é verdade. O provável Sport, né? Kaique, Hereda, Silva, Chico e Igor. Duqueiroz, Lucas, Bareta e Rivera. E no ataque, Atêncio e Pablo. E seria esse, né, o time do Sport que vai encarar o Cruzeiro. Aproveito para informar que ao final da minha fala terá um trecho do vídeo do Nicola, do canal do Nicola, onde ele fala sobre o possível interesse do Cruzeiro em trazer o Valentim na virada de meio de ano. Aliás, o Cruzeiro vai fazer uma contratação. Vai ter uma barca levando e trazendo, né? Isso aí vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, né? Não tem dúvida. E o provável Cruzeiro seria Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Deve jogar o Wallace da ausência do Romero, né? Mas se fosse eu colocaria o menino da base junto com o Lucas Silva e o Christian, que está marcado no meio de campo. Então seria o time do Cruzeiro com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. O Wallace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Olha, eu pus o Gabigol nesse jogo, tá? Eu colocaria o Gabigol nesse jogo. O Gabigol está melhorando, está recondicionando. Eu não me preocuparia tanto assim com 3 volantes. Então, põe o Lucas Silva e Christian só, e Matheus Pereira, e sapecavam o Gabigol no time. E pediu o Wanderson para fechar o quarto homem no meio de campo, que ele dá conta. Ia para cima do Sport, né? Mas eu sou apenas um comentarista, né? Bom, o Cruzeiro também entra em campo essa semana, né? Amanhã, por exemplo, às 15 horas, o time feminino, que é líder do campeonato com 23 pontos, perseguido pela Ferroviária com 20, entra em campo às 15 horas. O jogo vai ser aqui, né, contra o time da Boa Terra, o Bahia. E esse jogo o Cruzeiro tem que ganhar para se manter no topo, né?
Esse jogo será às 15 horas. A gente sempre transmite os jogos femininos, mas devido ao jogo do Cruzeiro ser às 16 horas, não vai dar tempo. Fica inviável, não tem como transmitir 2 jogos ao mesmo tempo, né? Fica difícil. O nosso sub-20, que caiu um pouco de posição, vai jogar na quarta-feira às 15 horas. O sub-20 está no 14º lugar do campeonato, está em 7º lugar com 14 pontos. E vai jogar contra o Juventude, que é o 5º colocado com 16 pontos, ou seja, é um confronto direto. O Cruzeiro precisa de vencer esse jogo para ultrapassar o próprio Juventude e ir lá para o 4º lugar, inclusive, e para o 3º lugar, se ele ganhar. Havendo combinação de resultados, ele vai para o 3º lugar. Então, é um jogo muito importante para o Cruzeiro também, né? Então, são muitas frentes e jogos para o Cruzeiro aí, para você acompanhar os nossos canais. Cruzeiro Ver Raposo, Cruzeiro Até Morrer e Cruzeiro Nação Azul Oficial. Aproveito também, que eu não fiz até agora, para pedir o like, compartilhar, né? E se parecer no seu vídeo, aí, se assistindo o vídeo, hype ao canal, dá o hype lá, não paga não, você pode dar 3 hype por dia, dá o hype lá e ajuda o canal, que vai ajudar a divulgação do vídeo, né? E vai ser muito bom para o vídeo, e a gente conta com a colaboração de vocês. Vocês, o canal, a razão deles são vocês. Então, repetindo, né, amanhã às 15 horas tem esse jogo. Acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Até porque quando todo time que estreia treinador, toda vez que há uma estreia de jogador, os jogadores do time, eles jogam o máximo deles. Para quê? Para chamar a atenção do treinador, para despertar no treinador o conhecimento do time. Porque uma coisa é o treinador treinar o time, a outra coisa é o treinador ver em ação num jogo. É muito diferente, né? No treino o camarada não põe o pé devidamente. A verdade é essa, não põe o pé devidamente, né? Mas no jogo não, o cara dá a vida dele. Então será esse jogo muito difícil, ok? Então fique agora com o vídeo do Nicola. Lá vai falar sobre Valentim, né? E é interessante assistir, sim. Sempre tem muita coisa útil no vídeo, nos canais, nas informações do Nicola. Um grande abraço para vocês e assista o vídeo. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que tem corrido entre torcedores do Cruzeiro. É verdade que Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos de idade que pertence ao Vélez, voltou à pauta do Cruzeiro? A Raposa garante que não. Mas dá para dizer que o Valentim Gomes morre de vontade de jogar na Raposa, ele só não se transferiu para o Cruzeiro no início do ano por causa do Vélez. O Cruzeiro chegou a oferecer 11 milhões de dólares e na última hora o time argentino acabou recuando e descartando o acordo. Depois, Valentim Gomes foi negociado com outros 2 clubes, mas reprovado nos exames médicos nesses 2 times, o que só faz com que a suspeita em relação à condição física do atleta aumente. É bem verdade que ele tem jogado com a camisa do Vélez, são 12 partidas na atual temporada, ano passado com 43 jogos e 1 gol marcado. Repito, o Cruzeiro vai em busca de reforços importantes para o próximo ano, mas não dá para cravar que Valentim, para o próximo ano não, para a próxima janela, a partir da metade do ano, mas não dá para cravar ainda que Valentim Gomes está entre os alvos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte cruzeirense que afirmou que a prioridade está nos jogos e tentar a melhor classificação possível no Brasileiro até que a janela esteja reaberta.